Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Esteticast, o podcast que reúne beleza, saúde e muita informação. E hoje, assunto polêmico, estamos aqui com a nossa linda doutora Daniela Zagordo, correto, doutora? Perfeito. Doutora, vamos falar e quebrar tabus hoje aqui, falando sobre a tão famosa, e hoje está um boom, né? Harmonização íntima. Conta para nós um pouco do seu trabalho e da sua trajetória, por favor. Eu sou enfermeira de formação, atuei em assistencial, né, em pronto-socorro, ambulância, sempre gostei da adrenalina. Que delícia, mais uma enfermeira aqui! E aí, de repente, saí da assistencial, fui para a área comercial e algo me chamou para retornar. E foi quando eu comecei a me envolver com a estética e fiz um curso de harmonização íntima, Certo. feminina e masculina. E foi isso que me tocou. Falou, acho que eu preciso voltar. É algo que realmente me motiva, que me traz de volta para a área da saúde. E como que surgiu, doutora, esse interesse, porque é algo que não é muito comum, né? Hoje, quando a gente fala nessa questão, até inclusive nos dias de hoje está ganhando mais repercussão, mais visibilidade, mais profissionais têm se interessado por esta área, mas como que surgiu esse teu interesse para a harmonização íntima do enfermeira para essa área? Como eu disse, começou na estética e tinha esse curso diferente. Em uma das opções que as meninas me enviaram, eu falei, eu quero conhecer, deixa eu descobrir o que se faz, né? Onde a gente vai, já que o facial, o corporal, a gente já sabe. Uhum. Então, vamos ver o que faz de diferente. Eu fiz o curso, eu falei, uau, mas até aí é o curso, não traz nenhum impacto, até porque você fala, tá bom, é mais o mesmo do que a gente já faz no facial e no corporal. Só que aí vai muito além disso. Com certeza. Você vê o resultado no paciente, Sim. quando ele chega e quando ele sai. Então, o primeiro paciente que eu atendi foi isso que eu falei, que me deu essa movimentação, que mexeu lá no fundinho e falou, acho que você tem que voltar. Que Sim. maravilha isso. Porque daí não é só a questão estética, trabalha algo mais profundo, é isso? Exatamente. Vai muito além de algo que... Até eu tô conversando com o paciente, porque normalmente o paciente, ele não faz contato comigo hoje e marca o procedimento para amanhã ou avaliação, né? Normalmente são raros, acontece, tem alguns que, Dani, agenda hoje, já vou marcar avaliação para daqui 2 dias. Mas a grande maioria, até para ir se soltando, dizendo o que está impactando no seu dia a dia, na sua autoestima, ele vai me perguntando muitas coisas. Então, vou detalhando, aí se refere casos de outros pacientes, Sim. e aí ele vai soltando a necessidade dele. Porque normalmente eles chegam assim, doutora, não que me incomode. Ou o meu mas- amigo falou. Mas é sempre assim, não que me incomode, mas pode se abrir, vamos lá. Então, tem esse paciente que é algo que ele falou, nossa, ainda bem que eu encontrei alguém que eu pude me abrir. Fazia tempo que eu não conseguia me abrir com alguém. Então, você vê uma pessoa que não se relaciona há algum tempo, uma Sim. pessoa mais velha e que acaba ficando isolada Sim. por conta dessa questão que incomoda tanto ele. Doutora, antes de nós entrarmos mais nesse assunto, vou inclusive falar porque nós temos as benditas diretrizes das redes sociais e tudo mais. Temos aqui uma especialista em marketing que pode falar melhor do que eu. Então, para deixar claro aqui nesse episódio, pessoal, que nós estamos falando de algo natural, anatomia, como a própria doutora conversou aqui conosco. Então, sim, nós falaremos palavras que designa ao que nós estamos falando. Mas isso a Mari vai explicar um pouquinho mais para vocês em relação a essa questão, né, do empenho das redes sociais em relação a essas palavras. Nós vamos utilizar de fato os nomes dos órgãos mesmos. E por que esse tabu todo, né, gente? Para Anatomia. de fato identificar e já ir desmistificando também esse assunto, né? Porque tá cada vez mais em alta, não é só sobre estética, né? A doutora acabou de trazer uma história que de fato nos comove e
olha o impacto que algo pode, né, que teu trabalho causa na vida de uma pessoa. Então, para que mais pessoas possam, de fato, conhecer esse trabalho, conhecer que existe essa possibilidade, porque tem muita gente que ainda está dentro da caixinha e não sabe, sofre com os problemas, né, e não é só os homens, as mulheres também, né, doutora? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é importante deixar isso bem claro, né, que a gente vai trazer aqui esse assunto de fato para quebrar o tabu e falar e trazer informação que as pessoas elas precisam ter e necessitam. Doutora, conta para nós, nessa questão da estética, né? Você já falou que tem essa questão do propósito, já deu para identificar, teus olhos brilharam na hora que tu falou com relação a essa parte da autoestima. Tem uma procura maior por homens ou por mulheres com a questão da harmonização íntima? Homens. Mais homens? A procura maior é de homens. E o que eles te relatam, assim, quando eles... Porque eu acredito que o homem, ele tem um certo tabu maior do que a mulher quando se trata a respeito disso. Às vezes até por um simples botox, não é, doutora? Imagina quando a gente vai falar do órgão masculino. Então, para eles, acho que chegar até você, como estava explicando agora, é um pouco diferente, né? A maneira que chega e como que é feito esse procedimento. Explica para nós, doutora. Eles demoram a chegar porque é a forma que o homem tem de demonstrar que realmente ele é, vamos dizer, macho, né? Como a gente pode dizer. Sim. Acredito que naturalmente, porque realmente é. Enquanto a mulher, ela vai procurar, no caso, se o marido referenciar. Então o marido fala, não tá... Tem maridos que falam, né? Sim. Que é o relato que elas chegam também com essa questão. Não tá bonito. Tá frouxa. Então, doutora, eu vim te procurar porque meu marido tá questionando, o que a gente pode melhorar? E o homem não. Então, a mulher não se incomoda com essa parte. A mulher acaba se preocupando mais externamente. Sim. Né? O homem não. O homem é algo que para ele está todo dia envolvido. Né? E aí o fato dele não estar se relacionando com alguém, não poder também mostrar que ele tem algo a mais para agregar, então acaba atrapalhando no dia a dia dele também. Sim. Você vê esse relato desse último paciente, que é isso, acaba atrapalhando no dia a dia dele também, porque aquilo ele carrega todo dia. Então ele me disse, eu acabo tirando foto todos os dias para ver como está o estado, se melhorou, se não melhorou. Uau! Nossa. Saúde mental, né, doutora? Então vai muito além. Então a gente acaba sendo um pouco de psicóloga. Sim, com certeza. Né? Além de um apoiador, de você vai melhorar, você vai ver que as coisas vão se encaixando, a gente vai fazendo o procedimento passo a passo para você ir sentindo e você vai me dizendo se tá ok, se não tá. E eu também vou colocando o limite, não cabe mais, aqui cabe, acho que faz sentido isso, não faz. Talvez agora você possa pedir ajuda para um urologista, de repente, certo. Né? Porque a gente também tem as limitações Sim, com da certeza. nossa área. Então é uma construção, né? Não é um procedimento que é feito do dia para a noite. A gente sempre fala muito isso aqui com os profissionais da ROF, da área da estética, que não é um pastel, né, doutora? Não é uma coisa que se faz em 3 minutos e está pronto. Então, é uma construção. Então, explica para nós um pouquinho de como é feito esse procedimento no homem e na mulher, por exemplo. Quais produtos são utilizados, o que pode ser feito ou não? Isso é uma dúvida muito grande, inclusive nossa, né? De saber o que pode ser usado, o que não, qual é o efeito que pode ter, né? Porque às vezes alguns homens podem chegar lá e falar assim, posso aumentar 10 centímetros? Também não é assim, né, doutora? Exatamente. Conta pra nós. Então, na mulher, o que nós podemos utilizar? Você pode utilizar o bioestimulador para estimular o colágeno. O que eu gosto de falar sempre, de reforçar, a gente acha que a mulher começa a ladeira abaixo a partir dos 40. Sim. E na verdade não é. A gente começa a ladeira abaixo a partir dos 30. Exato. Só que com 30 a gente não tem essa noção ainda, né? Você vai ver nos 40, mas olha todo o tempo que se passou. Foram 10 anos. Então tem muita perda de colágeno, principalmente para as mulheres que engravidam, então tem, né, a perda da elasticidade, o colágeno é excelente. Vai perdendo tecido. Então, ela vai ficando mais magrinha. E isso também entra nas queixas dos maridos, que eles falam, gostaria que voltasse a ser o hamburguinho.
Então aí a gente entra... Hamburguinho é um nome lindo, eu gostei. Adorei. Então, aí a gente entra com o preenchedor, o ácido hialurônico, que aí vamos lá, de acordo com a necessidade da paciente, colocando pontualmente a cada X tempo, a cada 30 dias, para ver o que vai atender a expectativa dela, o que faz sentido. A gente tem também fios para poder gerar colágeno, para fazer uma sustentação. Que bacana. E tem algum preparo antes, algum cuidado pós? Como que funciona essa parte? Já vamos fazendo as consultas aqui, ó. O hamburguinho, eu adorei. Na verdade, o preparo é a higienização. Então, deixar a região sem pelos, antes de se apresentar na avaliação, ter tomado banho de preferência. Por favor, né, gente? Sabe aquela consulta que a gente faz na ginecologista, que fala, não pode ter relação, é mais ou menos a mesma coisa. Entendi. É, e no pós, como que funciona essa questão do pós? Ela foi lá, fez o fez preenchimento, por exemplo, ou bioestimulador, vida que segue normal ou tem algum cuidado pós? Pode ter relações depois, como que funciona? Excelente pergunta. A orientação são 10 dias sem relação. Tá. Então, até uma paciente falou, doutora, não dá 10 dias. Eu falei, então, mas Uau. eu não vou me responsabilizar, tá? Porque nós fazemos um furinho, se assim eu posso dizer, né? Porque tem pessoas leigas, que aí cria um acesso. Esse acesso cria uma abertura para micróbios, né? Para bactérias. Se a gente não cuidar... E é uma região que fica abafada. Exato. Né? É uma região que úmida, transpira muito. que transpira. Não tem como, né, doutora? Tem que ter um cuidado do pós. Perfeito. Quer ficar com um hamburguinho lindo? Tem que segurar 10 dias. Adorei. Certo. É somente isso. Só 10 dias, Só 10 dias. Pra mulherada é mais fácil, né? Sim. E o homem também, 10 dias, agora doutora? O homem, o que a gente... O homem também, a gente pode colocar o bioestimulador, Tá. o preenchedor, toxina botulínica. Sim. Pra que a toxina botulínica? Pra gente relaxar os músculos. Certo. Normalmente os homens têm um travamento da região peniana. Então, você tem um pênis guardado. A toxina vai atuar para esse relaxamento da musculatura. Isso leva a um alongamento da região. Legal. Então, posso dizer que ele vai aumentar no comprimento? Ele vai alongar. Mas a gente não consegue, não temos estudos para dizer em quanto ele vai alongar. Não Isso dá para prometer centímetros, por exemplo. No comprimento, não conseguimos. Certo. Porque é individual, né? E cada paciente vai responder de uma forma. Tá. Anatomia humana, né? Cada Perfeito. É isso, Mari. Entendi. E eles têm esse cuidado também dos 10 dias pós? Exatamente. Os meninos têm 10 dias sem relação sexual e uma massagem por 5 dias. Tá. Então, eu oriento 5 dias e durante os 5, 7 dias eu tô com eles todo dia. 3 vezes por dia. Nossa, então é um processo de fato longo, digamos assim, né? Não é algo que tu faz que tu acompanhamento, né? E tem esse acompanhamento que tu tens que fazer com eles. Exatamente. No caso do preenchedor, então fico 5 dias e 5 dias que eles têm que fazer essa massagem. Entendi. Então, de fato, tu tens que pegar um profissional que saiba do que está fazendo, né? Exatamente. Do que está falando, justamente para te dar esse suporte, né? Porque não adianta só ir ali fazer a aplicação dos procedimentos, dos produtos e esquecer do paciente. Exatamente. Porque esse pós, ele impacta no resultado, acredito eu, né? Sim, com certeza. Porque o que eu costumo dizer aos pacientes, 50% do meu trabalho e 50% do seu trabalho. Porque eu vou aqui, vou moldar com você, vou te orientar. Você vai para casa, amanhã você vai fazer as movimentações, as massagens. Sim. E aí, cuidado, sem relação, aí, região da boca, jamais, porque a boca é muito mais suja do que qualquer outro órgão. Então, eu gosto de pegar todos os detalhes para reforçar, né? Até porque o homem atua mais com a mentalidade, né? Então, a gente tem que dar uma... Segura, são só 10 dias. 10 dias, respira, vai trabalhar, vai ficar no celular, vai, sei lá, não sei, inventa, cria. Vai trabalhar aqui, mente ocupada. Isso, cria história. Vai pra academia. Como tem sido essa busca, essa procura? Aumentou bastante?
Tem aumentado. nos últimos tempos? Tem aumentado. De ambos os sexos, masculino ou feminino, tem aumentado bastante. O masculino eu acredito que tem. Eu acredito não, o masculino tem aumentado muito mais do que o feminino. Que maravilha. Sim. E é muito variável a idade. E tem uma média, doutora? Ou não? Não tem. Bem Se eu te jovens disser também? assim, 40 anos é a maior procura, não. Você tem desde os 25 aos 70 anos. E que bom, né, que agora eles entendem que essa procura e tem essa liberdade. Exato. Porque, querendo ou não, é um procedimento íntimo, né? Uhum. E onde tem que ter essa liberdade com a profissional. Por isso, a gente sempre fala, né? Procurar um bom profissional para isso. Porque do mesmo jeito que pode dar muito bom, pode dar muito ruim, né, doutora? Então, saibam com quem vocês estão falando, com quem vocês estão fazendo as coisas. Temos aqui uma profissional para isso. E vimos muitos casos. Porque aí depois tem que entrar com a hialuronidase. Sim. E aí você vai começar tudo do zero. E como que Tristeza, funciona esse... Eu fico curiosa pra saber como que eles chegam até você, como que tu faz pra chegar neles, porque é algo, como a gente falou no início, que a gente não pode ficar falando explicitamente ou mostrando fotos de resultado, por exemplo, isso, né, é dentro das redes sociais. Como que tu faz pra chegar nesse público e como que é esse contato, esse primeiro contato? Porque, de fato, por mais que incomode ele tem um tabu ainda, né, uma mulher mexendo nessa região íntima, enfim. Mas nessa questão dos homens que eu acredito. Eu acho que mulher, por ter essa questão do ginecologista, que a gente, desde, né, da adolescência, hábito, né? A gente já vai, depois tem que fazer os preventivos, então a gente já é meio acostumado com um profissional ali, né, de confiança nessa parte íntima, mas os homens não. Então, como que funciona? Conta pra mim que eu tô curiosa pra saber. Na verdade, a divulgação é feita por redes sociais, e aí você tem os amigos que um comenta com o outro, fala e divulga e compartilha, mas nunca ninguém me contou assim, doutora, eu falei que eu fiz. Também não tem isso. Entendi. Não tive esse comentário ainda. Então é algo que eles não compartilham. Porque é né? imperceptível também, Sim. né, doutora? Não é algo que, igual a gente faz um preenchimento labial, não tem essa comparação. Acho que na mulher, sim, né? Na mulher dá pra ver muito mais o resultado, acredito. Mas não é algo que, já quem conhece vai ter uma percepção total. Porque não fica exposto. Exato. Né? E aí você acaba que não tem como. Você foi lá e fez um procedimento ontem? Não tem, né? Exatamente. Então, é no caso da sunga, mas o que eles relatam sempre, depois, a hora que eu liberei os 10 dias. Doutora, não percebeu. Olá, que maravilha. Tá muito melhor. Então, é fofinho até, sabe? O jeitinho que eles abordam. Não percebeu, tá muito melhor, foi gostoso, foi legal. Eu falei, que legal, né? Sim. É outra pergunta, uma curiosidade agora. A sensibilidade permanece a mesma? Como que funciona nesse caso? Permanece a mesma. Não tem nenhuma alteração. Até porque na região ali do prepúcio, né? A gente não mexe, não pode colocar nenhum material. Entendi. Então, não tem como alterar. E ao longo do corpo também, não tem nenhuma alteração. Entendi. E da mulher, muito pelo contrário, você vai ter, assim, ainda mais lubrificação pela questão do ácido hialurônico, né? Por ele atrair a água. Uhum. Então, no homem ajuda nessa questão e na mulher ainda muito mais, porque vai ficar mais lubrificada. Que maravilha. Sensacional, porque é uma dúvida, né? Às vezes esse tabu também se dá por eles acharem que depois não funciona mais. Sim. Tem muitos homens que pensam isso ainda, né? Inclusive eles pensam isso até para fazer a vasectomia, né, gente? Que pelo amor de Deus, olha, nós estamos em 2025 e ainda tem homens que acham que fazer vasectomia não vai mais deixar ereto ou coisa do tipo. Então, não tem nada disso, né, doutor? Pelo contrário, eles agradecem e indicam. Sim, até porque ele vai ganhar espessura, né? Sim. Então, vai ficar muito mais bonito ali, visualmente. Tanto em estado flácido quanto ereto. Legal, legal. Isso que eu ia te perguntar, hoje qual é a principal queixa da mulher e do homem com relação à procura desses tratamentos íntimos? Da mulher, a principal queixa é a flacidez e perda de sustentação, que vai perdendo o tecido e vai ficando magrinha. Deixa de ser aquele hamburguinho quando a gente remete da criança, que é bonitinha. Sim. Enquanto ao homem
comprimento e espessura. Quando você, do homem, aplica a toxina botulínica ou preenchador, ele já dá, ele solta o músculo, né? Por conta do peso do ácido hialurônico também. Então, isso já dá um alongamento. E aí, a espessura é o que faz sentido. Porque enquanto muitos acham que para a mulher o que importa é o tamanho, não é o tamanho. É a espessura, amiguinhos. Aprendam com quem sabe. O tamanho não conta muito, A não. especialista dando dica aí, ó, pros homens. Bacana, doutora. Que assunto legal esse, né? De poder expor aqui e quebrar esse tabu. Acho super interessante, até porque há alta demanda ultimamente, né? Como nós falamos agora. E a gente queria saber, principalmente nesses cuidados pós, que a doutora já falou aí, dos 10 dias, não ter relação. Existe mais alguma coisa que eles precisam? Ah, não pode treinar, por exemplo, influencia, o que mais? Sim, pelo menos nas 24 horas, 48 horas, o ideal é não treinar. Do pós, né? Membros Pós-imediato. inferiores. Ah, posso treinar depois? Superior. Superior você treina. Tá. Inferior, não. Perfeito. Ótimo. Ótimo. Doutora, e essa questão, a gente viu que tem a parte estética, que é a busca por isso, né? Então, pela espessura, ou às vezes eles devem te questionar com relação a isso, reclamar, mas tem algo relacionado à parte de saúde que ajude esses procedimentos na harmonização? A saúde íntima? Eu acho que acredito que seja mais na questão do ato mesmo sexual, né? Porque você acaba ficando debilitado, né? Não, você não se relaciona com alguém e isso afeta o mental. Então, se a gente for pensar nesse contexto de saúde, é esse, o mental. A própria lubrificação, como a doutora falou também, né? Que é um Exato. problema de muitas mulheres. De muitas mulheres. E isso auxilia. Auxilia muito. Excelente. E a doutora também trabalha só com a parte íntima, de harmonização íntima, ou harmonização facial, outras harmonizações? Eu faço as outras harmonizações. Nas outras harmonizações de facial, corporal, a gente sempre fala sobre a questão da naturalidade, né? De buscar sempre a naturalidade, não buscar os exageros. Dentro da harmonização íntima, também tem essa questão? Ou eles vêm já com uma expectativa, eu quero colocar, sei lá, não sei, nem faço nem ideia de quantos ml, mas 5, 6 ml de preenchimento, algo nesse sentido. Como que funciona essa parte? Sim. O menos sempre é o mais. Eu gosto sempre, tanto no facial, quanto principalmente no corporal, não tem necessidade de a gente colocar. É um corpo estranho. Sim. Então, se a gente for pensar região íntima feminina e região íntima masculina, você não tinha. E a partir de agora, você sai com algo diferente. É um corpo estranho. Até você se adaptar, então eu prefiro, mulher, a gente pode colocar 3, 6 ml e você sente. Vou colocar 3, inicio com 3. O que você está achando? Ah, doutora, coloca o espelhinho, a gente olha, vai. Tá bom. Prefere colocar mais 1 ml ou a gente deixa para a próxima semana, daqui 30 dias? Algumas querem, outras não. E aí a gente vai ajustando ao longo do tratamento. O homem é a mesma coisa. O homem, dependendo do caso, você pode começar com 6 ml ou 10 ml. Porque aí ele vai sentindo também. Entendi. Até 10 ml dá para colocar? Dá para colocar. Vocês vão ver que tem outros profissionais que, eu coloco 15, 20. Quando você mensura, infelizmente eu não trouxe o gel pra gente ter uma noção de quantidade. Sim. Mas quando você coloca um gel de cabelo, uma seringa, 20 ml, você vê 20 ml dentro de você, é muita coisa. E de uma vez só. É muito excesso, é muito exagero. Um processo inflamatório muito grande também, Exatamente. Né? A gente tem que pensar em todas as fases de adaptação do organismo, de aceitação, né? E eu desenho e estruturo com eles muito isso. Então, antes de começar o procedimento, a gente conversa muito, deixa tudo muito claro, para que não haja dúvidas, né? Sim. Até porque não são da área. E entendam por que a necessidade de 6 ou de 10 ml e para a próxima vez a gente coloca mais 10 ou coloca mais 5. A gente vai ajustando. Sim. E de quanto tempo? Já ia perguntar. É feito esse procedimento? A cada quanto tempo? 30 dias. Mas, por exemplo, ele fez a aplicação de 10 ml. Ele volta daqui 30 Durabilidade, dias... por exemplo. Eu peço para ele voltar com 15 dias. Durante 5, 7 dias eu vou acompanhando todos os dias,
né? Que eu falo com eles pelo menos 3 vezes por dia. E com 15 dias eles voltam pro consultório. E daí, se precisar colocar mais ali, tu consegue fazer. Exato. Mas essa Perfeito. durabilidade aí tem uma média, doutora? Por exemplo, igual o labial, a gente fala 8 meses, 1 ano. Tem essa durabilidade? Eu gosto de usar uma marca que é indicada pro Certo. corporal e principalmente para região íntima. Certo. O tempo dele de durabilidade é em média 16 meses. Olha, excelente o tempo. Vale o investimento. Com certeza. Eu já fiz bioestimulador, eu confesso, e eu acho o máximo, viu, gente? Então façam, mulheres, porque vale a pena. Agora, eu já fiz, posso falar, não dói nada. Pelo menos não senti. Conta pra nós, porque eu tenho certeza que a pergunta que você mais deve escutar é: dói, doutora? Em homens? Não, hoje alguém me perguntou, não sei quem me perguntou, falou assim, dói? Não, não dói. Logo eu sei, da primeira pergunta, dói? Falei, sou muito sincera, o Sim. que vai doer? A picadinha do Do anestesia. anestésico. Que dói pra tudo, gente. Vocês já estão Não mais do tem. que acostumados. Nós vamos no dentista, dentista, Dói. que é Exato. anestesia. mas o que dói? É aquela leve picadinha e o anestésico que dá uma leve ardência. Sim. Somente isso. Passou. Depois, não sente mais nada. Excelente. Nada, nada, nada. Às vezes a pessoa tem medo de fazer por conta da dor. Exatamente. Né? E os homens, normalmente, são mais receosos com Sim. dor, né? Exato, por isso que eu falei. Eu tenho certeza que alguém vai perguntar. Dói. Hoje de manhã foi a primeira pergunta. Dói? Eu falei, não. Como é que é? Eu falei, então vamos lá. Vamos explicar. E tem que ter toda uma forma, né, de explicar justamente por conta, para fazer eles se abrirem e tudo mais, né? Na mulher, doutora, o que ela sente de benefício além da parte estética? Tipo, o que ela sente ali na relação sexual, por exemplo, depois que ela fez um procedimento? Ou é só o marido dela que vai sentir? O marido percebe, porque além da aparência, se a gente for pensar, vai externo para interno, fica muito diferente. Muda muito. Logo, você já vê no primeiro, segundo dia, ela já sai diferente. Sim. Não adianta. Tanto o homem como a mulher, você já sai diferente. Se a gente for pensar só no bioestimulador, você já vê uma alteração. No segundo dia, ainda mais. E aí é como se fosse o do rosto. Com 3 meses, 4 meses, dá aquele up geral. É aí que o marido não larga, né? Super dica. Ontem uma paciente mandando mensagem 9 horas. Ela falou assim, doutora, a minha já é tão bonita. Se eu fizer bioestimulador, nossa, meu marido. Eu falei, não tem problema, vamos fazer. Vamos fazer, até para prevenção também, não é, doutora? A gente fala tanto de gerenciamento do envelhecimento, o corpo inteiro envelhece, gente. Perfeito. Não é? Não é só o facial, o resto do corpo. E aí, ó. Perfeita colocação. Se todos nós formos analisar, se você for parar para analisar o seu corpo, antes de tomar banho, analisa tudo. A pele do braço, da perna, a parte interna, a panturrilha, você fala, tá diferente. Tudo, né? Não adianta. A gente vai se perdendo e aí você só vê quando você já tá com uma idade de 45, 50 anos. Aí é aquela correria contra o tempo. Melhor prevenir, não é? E a doutora tem alguma dica para quem quer fazer, mas ainda tem vergonha, por exemplo, de entrar em contato? Não pode ter vergonha. Primeiro passo. Porque eu sou muito legal, muito boazinha. Não precisa ter vergonha, né? Não precisa. É um assunto que às vezes se cria, né? Esse tão famoso tabu que nós estamos falando aqui, mas é a sua saúde. É saúde mental também da pessoa, autoestima. Autoestima, então, em primeiro lugar. Para quem tem vergonha, existe um primeiro passo a dar, por exemplo? O que normalmente eu gosto de falar para o paciente, o que está te incomodando? Sim. Você veio por conta da perda de tecido, da pele que você está sentindo, que está mais elástica, está franzida, ou na questão do homem, porque você acredita que seja muito pequeno, né? O quê? Né? Então, dessa forma, a gente vai te ajudar no que tá te incomodando. Pra você sair daqui já com um sentimento, com uma sensação diferente. Então, eu tenho um paciente, foi o primeiro paciente. Eu gosto muito de contar essa história, porque foi isso que marcou a minha vida de uma forma absurda. Era um paciente bariátrico. Ele perdeu mais de 40 quilos. Uau. Tinha feito abdominoplastia. Certo. E ele falou, tá super empolgado, com filhos, casado. Ele falou, não, eu preciso... Ele fez a mesma coisa. Ele falou, não me incomoda.
Mas... eu quero melhorar. Falei, vamos lá. Então, o que que você, o que que te incomoda hoje? É a espessura, é o comprimento? Então, um dele era retraído, que a gente fala, a musculatura, né? Tava mais encurtada. Tá. Relaxamos com a toxina, criou espessura. A pessoa chegou ao consultório de máscara, não sei por quê, porque não precisava de máscara, e de boné. E assim, Ai, gente. toda curvada. Tipo, ninguém Aí eu pode me ver aqui entrei, dentro. eu tinha saído pra almoçar, quando eu voltei, a pessoa assim. Aí eu entrei, vamos lá, entrou. Aí conversamos, avaliamos, fiz o procedimento. Saiu sem boné, sem Olha. máscara e aqui, ó. A autoestima lá no teto. Eu falei, é pra isso que eu vivo. Ai, que delícia isso. Que bom. É algo que te tira do conforto, Sim, né? sim. Que te movimenta. Então, Te acho que tocou a ali. gente precisa disso, a área da saúde, Um né? propósito, não é, doutora? Eu acredito muito Exatamente. nisso. Cada um tem um propósito. E pra gente é natural, É. né? As pessoas se preocupam, a pergunta anterior de vocês, as pessoas como chegam, tem vergonha, não tem? Pra gente que é da área da saúde, como enfermeiras, nossa, Nossa, gente, tudo quantas que a gente sondas já a gente já viu. passou na vida. Exato. Eu que já fui de público, então É, assim, a emergência. Ali É não muito tem comum, homem e mulher, Sim. né? Ali tem um paciente. Então, independente do sexo, o intuito, por exemplo, na emergência, na assistência, é ajudar. Independente do jeito que seja. Então, é comum, né? Porque tem muito esse tabu ainda. tem Mas muito. daí eu já quero surgir uma dúvida também com relação a isso. O profissional, ele sabe que é indiferente se é homem, se é mulher, enfim. É o profissional, está lidando de forma profissional, Uhum. né? Como que vem com parte do paciente? Tu já pegou algum paciente que já quis confundir as coisas? Algo nesse sentido? Até porque a gente está falando de regiões íntimas, né? Tu já teve alguma situação nesse sentido? Não, graças a Deus não. Essa é uma pergunta que os pacientes me fazem, a família me faz, porque na cabeça aí o que a gente tem de experiência de vida seria normal. Sim. Ou não Uhum. normal, né? Talvez comum. Mas não. Nenhuma abordagem, nada. E eu peço, me mande fotos todos os dias. Doutora, posso te enviar foto? Então, ele sempre tem esse cuidado. Sim. Então, sim, então eu preciso da foto flácida, eu preciso da foto ereta. Então, eles têm esse cuidado. Não tem brincadeirinha, não, nada. Tanto no Ótimo. consultório como pelo WhatsApp, que é como a gente conversa muito, não tem, é muito respeito. Que Ai, bom, que que ótimo. bom. Então, é de fato importante, né, cuidar com relação ao profissional que a gente procura por conta dessa questão, até mesmo ética, né, profissional, e como tu falou anteriormente, não é qualquer produto, tem produtos específicos para essa região. Então, não vai Sim. pegar um profissional que pega, sei lá, o bioestimulador facial e vai colocar nas regiões íntimas, não sei se o Botox também tem um específico para essa área íntima, né, tem que cuidar com relação a isso também, né. Com Os certeza. preenchedores, né, doutora? Mais O com essa preenchedor relação. sempre outro dia, uma fornecedora me ofereceu. Ela falou, ai, doutora, tem esse produto que as pessoas estão usando no mercado e é para corporal e estão usando no íntimo. Eu falei, você me conhece um pouquinho? Tem estudo? Alguma coisa? Não, eu falei, então não vou usar. Não é que eu sou chata, que eu sou piegas, que eu Não. sou isso, que eu sou aquilo, não. É cuidadosa. É isso. É uma vida, né, doutora? É uma vida, é a minha reputação, Exato. né? É tudo que está envolvido, é o amanhã do pós desse paciente. Então, eu só utilizo o material realmente que esteja respaldado. Que tenha Anvisa, que eu saiba quem é o fornecedor, de onde vem, para onde vai. Exatamente. Ótimo, é sobre isso. Doutora Dani, nós temos aqui no Estetcast um quadro que é o Trend ou Tremenda Furada. Como que ele funciona? A gente vai fazer algumas afirmações para você. Se for algo que você de fato acredita que seja correto, enfim, você vai falar que é uma trend, que é algo em alta. Agora, se é algo que é uma... Não, cai fora, é a tremenda furada, tá? Então vamos lá para o nosso quadro que a gente adora. Buscar estética íntima só por modismo. É uma trend ou uma tremenda furada? Tremenda furada. Né? Achar que o resultado é imediato. Não. Então, a gente pode achar, de repente, no íntimo feminino, você vê sim algo de imediato. Óbvio que não é o resultado final, mas você já vê alguma alteração. E no masculino, a mesma coisa. Você já vê uma alteração. Não é o resultado final, mas sim,
Você já vê? Então, é parcialmente. Isso, o resultado final, achar que é imediato, é uma tremenda furada. Sim. Mas se for um parcial ali... A gente aceita. A gente Maravilha. Procurar a parte de harmonização íntima somente porque o parceiro ou a parceira quer. É uma trend ou uma tremenda furada? Trend. É uma trend para buscar a harmonia ali do casal. Exatamente. Isso acontece muito nas mulheres, né? Homem não, homem é por ele. Agora as mulheres não, é mais para atender a necessidade do companheiro. Ótimo. Profissional que tem vergonha de falar sobre esse tema. O profissional que trabalha com isso. É uma trend ou uma tremenda furada? Tremenda furada. Temos que ser verdadeiros, falar, deixar tudo muito às claras, né? Deixar muito alinhado com o paciente, esclarecer todas as dúvidas e estamos em 2025, não tem tabu, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Chega. Inclusive, a próxima afirmação é: falar de estética íntima é tabu? É uma tremenda furada ou uma trend? E agora, né? Que você fica assim... A gente fala assim, Não né? é uma Falar tremenda sobre furada, isso, né? Porque a gente precisa falar, Exato. né? É algo muito evidente. E se a gente for pensar de onde viemos, né? Como você foi gerada, né? É tudo isso. Então, sim, precisa ser discutido e acho que falta muito. Porque não é só... Eu tava conversando com a mãe, com uma amiga que tem 3 filhos, 3 meninos. E aí ela veio me questionar, Dani, como funciona a harmonização íntima? E eu fui explicar pra ela. Eu falei, e por acaso o pediatra dos seus filhos já questionou alguma coisa Sim. da região íntima, do pênis dele, avalia como é que é dos 3? Não. Eu falei, então... Tudo começa no pediatra, porque tem tamanho certo, gente. Eles têm que ter um tamanho que cresce certo a cada idade. Isso tem que ser acompanhado. E a partir dos 6 anos, 7 anos, já tem que começar a ser avaliado, né? Porque aí você tem um tempo de conversão. Sim. Então, consegue se relacionar, o pediatra junto com o urologista infantil consegue fazer um tratamento para converter. E é algo que não se fala. Eu só vi um pediatra até hoje comentando sobre isso. Olha, como que então, pode? hoje, muitos pacientes que eu atendo são esses casos... Que não foi falado lá no passado. Que não foram cuidados no passado por conta de tabu. Nossa, que profundo, né? Exatamente. E assim, é responsabilidade, nesse caso, dos pais, gente. Porque a criança não entende. Exato. A criança não tem culpa, né? Então, a gente tem que conscientizar os pais que tem que levar e falar sobre isso, sim. E acredito que ainda tem muito pai e mãe que às vezes, não quer falar, não quer deixar tocar. Pelo amor de Deus, é médico, é enfermeiro, são profissionais da área da saúde. A nossa obrigação é fazer isso, né? Exatamente. E até a própria criança tocar. Exato. A gente escuta muito ainda. Ai, olha lá. Gente, é natural. Faz parte do ser humano. Não tem porquê. Quanto mais a gente bloqueia, mais trauma você vai ocasionando. E lá no futuro a gente vai ver o que vai trazer. Exatamente. Então, tudo isso que a gente esquece que vai gerando bloqueios no adulto. Né? Que aí hoje a gente vê a quantidade de terapias. Sim. Sim, cresce a procura. Principalmente por questões sexuais. Doutora, para as profissionais de estética que querem se especializar nessa área de harmonização íntima, como que elas podem começar? Porque aqui no Esteticast nós falamos com os pacientes finais, mas também falamos com outras profissionais que podem se interessar, né? Já que está tendo uma procura e está ganhando mercado essa parte de harmonização íntima. Como que elas iniciam nessa área? Qual é a tua sugestão ali para elas que querem? Procurem cursos que sejam respaldados, que tenham práticas em pacientes, porque a dúvida você não vai tirar com o seu paciente na cadeira, né? A experiência você não pode adquirir com o seu primeiro paciente. Sim. Então, procurem cursos qualificados com pessoas com conhecimento. Se formos pensar em mulher, não temos uma região tão nobre, com vasos importantes que possa correr algum risco. Sim. Mas a gente tem que saber a anatomia. Né, para saber o plano que você mínimo. está indo, até onde você pode ir, o que você pode sugerir e conversar com a sua paciente. Em relação a um homem,
temos áreas muito nobres. Sim. Que se você não conhece anatomia, você pode causar uma disfunção erétil. E aí, como a gente vai reverter? Não tem reversão. Eu, por exemplo, atendo garoto de programa. Se eu não tiver esse conhecimento, se eu não tiver estudado, se eu não estiver acompanhando, conhecer, fazer perguntas para eles, porque tem uma doença específica que chama doença de Peyronie, fazer toda a abordagem com o meu paciente, ter todo o entendimento dele e fizer qualquer meleca, eu acabei com a reputação dessa pessoa. Sim. E aí eu vou ter que sustentá-lo pro resto da vida, porque esse é o ganha-pão dele. Sim. E a mesma coisa se a gente for pensar em relação à mulher, se ela for uma garota de programa também. Né? Exatamente. Então, é toda a abordagem. A estética é maravilhosa, ela traz muitos benefícios, mas temos que estudar. E exige responsabilidade, né? Não é só a parte... Isso não só na questão íntima, né? Eu sempre bato na tecla, não é só questão de dinheiro. Sim. Porque, eu vou fazer, então, agora especialização em harmonização íntima, porque tá dando muito dinheiro, porque tá tendo muita procura, porque é um procedimento caro, tá. Mas também pode ser algo muito sério, que possa arruinar a tua carreira, enfim, te gerar muito mais prejuízo do que ganhos. Então, é importante pensar de fato, né, se tu estás disposta a se especializar, a comprar os materiais corretos, né, porque tem todas essas questões que a gente viu aqui no nosso bate-papo. Exatamente. E a doutora faz mentorias, dá cursos? Começaram a pedir. Olá, doutora. Eu tenho que me preparar psicologicamente. Porque eu acredito muito que seja assim, você tem que buscar profissionais que confiem, né, tudo isso, essa ética que nós estamos falando aqui, que a gente vê muito. Do pouco que nós conversamos aqui, ver o profissional ético que a doutora é. E isso, você ter uma mentoria com uma pessoa assim é totalmente diferente. Porque a gente sabe como está o mercado aí. Todo mundo hoje é um especialista em alguma coisa, Sim. não é? Então a gente tem que realmente buscar quem é para ter um curso, uma mentoria. Tem pessoas às vezes que nunca pensaram em entrar para essa área e querem engajar. Por que não? Mas procurar um bom profissional para dar esse segmento. Um mestre, né? Sim. Pense nisso, doutora. Olha lá, vamos lançar Dani, esse curso. Por que não? Quem sabe, né? Uma mentoria VIP? De repente, né? Fantástica. Adorei. Vocês vão todas lá encher ela no direct pedindo mentoria, que daí Isso quando tem aí, procura é Já porque de comentem fato aqui. o profissional, eu acredito muito nesses profissionais que começam essa parte da mentoria, né, e que dão certo é justamente isso, porque Exato. começa a mostrar o seu trabalho e as pessoas começam a ver como referência, né, Sim. quero aprender com o melhor, eu tô vendo que tu tens um resultado, tu é ética, tem todo esse profissionalismo, eu quero aprender contigo qual o caminho seguir. Então, eu acredito que essa é se já estão te pedindo aí, doutora. Olha lá, uma grande ideia. Doutora, para quem quer saber mais sobre o teu trabalho, onde que a gente consegue te encontrar? Tem o meu Instagram, que é doutora Daniela Zagordo. Você não vai ter @doutora Daniela Zagordo. Certo. E tem o meu celular, 11 95 777 5004. Ótimo, a gente vai deixar então aqui na descrição do vídeo, no canal do YouTube, nas nossas redes sociais, todos os contatos da doutora. Não tenham vergonha, né, doutora, de te procurar, Sem de tabu, conversar. gente. Fazer a avaliação também, né, porque pode ir lá para te conhecer pessoalmente, conhecer aonde você faz os procedimentos e quais regiões aqui de São Paulo que você atende. Eu atendo em Moema e no Carrão. Ótimo. Excelente. É isso, doutora. Nossa, foi um bate-papo incrível. Adorei. Gostei dessa desenvoltura que nós tivemos com um tema tão polêmico, né? Com esse tema que é tão, a gente vai lá, tabu, travado. Mas olha que gostoso, a gente consegue expor o seu trabalho, tudo que tem de melhor que você faz hoje na região íntima, sem vulgaridade. Sim. Porque acredito que tenham muitos profissionais também que engajam para outro lado, né? E a ética, como eu acabei de falar, é uma coisa que transcende nos pacientes lá fora, que eles vêm procurar paciente ético, né? Com certeza. E isso faz toda a diferença. Então, parabéns pela sua ética. Adorei esse bate-papo. Muito obrigada por ter topado abrir aqui, né, essa área da estética íntima, que é fantástica, gente. E é isso. Eu que agradeço. Muito bacana. Obrigada, meninas. Doutora, muito obrigada. E você que está nos assistindo, não esquece de dar um like, se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais. E assim que estiver assistindo os episódios,
Compartilha nos stories, marca o nosso arroba. A gente vai deixar aqui o arroba da doutora. Sigam ela para acompanhar mais, porque eu já vi que ela compartilha várias coisas dentro das redes sociais ali, né? Porque, querendo ou não, é informação, né? Sim. E às vezes, não é porque eu estou incomodada comigo mesmo. Não é pra mim, é pro meu primo, mas mas tem um olha... amigo, né? Um amigo, uma amiga que está Vamos precisando. quebrar esse tabu, né? Poxa, tão bacana. Muito obrigada.